Saudações, querido estudante. Bem-vindo à aula 16 de Física do projeto Preparar da Fundação Matias Michelini. E nesta aula vamos praticar o que a gente estudou nas últimas 3 aulas sobre dinâmica. Papel e lápis na mão e vamos nessa! Questão 1. Em acidentes de automóveis, inúmeras lesões graves e até mortes podem ser evitadas com o uso do cinto de segurança. A atuação do cinto de segurança está relacionada com a primeira lei de Newton, segundo a qual, letra A, todo objeto, quando livre da ação de forças, tende a manter-se em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Letra B, o peso de um objeto é igual ao valor de sua massa multiplicada pela aceleração gravitacional. Letra C, sempre que um objeto A exerce uma força em um objeto B, este exerce em A uma força de mesma intensidade, mesma direção, porém com sentido oposto. Letra D, a energia mecânica de um sistema físico se conserva durante colisões. Ou letra E, a quantidade de movimento do sistema físico se conserva durante as colisões. Um tempinho agora para você pensar e daqui a pouco a gente volta com a resposta. E aí, pensou na resposta? Bem, gente, o enunciado pergunta a relação com a primeira lei de Newton. Na verdade, essa questão é bem simples, é só a gente lembrar o que diz o enunciado da primeira lei. Caso você não lembre, diz assim, ó, tudo que está em repouso continuará em repouso, e tudo que está em movimento uniforme continuará em movimento uniforme. Das alternativas, a letra A é a que mais se assemelha com essa definição. Todo objeto, quando livre da ação de forças, ou quando a soma das forças for igual a zero, como a gente viu na última aula, tende a se manter em repouso, ou parado, ou em movimento retilíneo uniforme. Então, no caso, resposta certa, letra A. Questão 2. Para um experimento de estudo das leis de Newton, um recipiente com massa de 100 kg foi colocado sobre um carrinho na superfície plana. 3 grupos de pessoas exercem forças em direções distintas sobre esse recipiente, conforme mostra a imagem 1. As forças aplicadas sobre o mesmo recipiente, porém vistas de cima, estão representadas na imagem 2. Considerando que é apenas a força resultante exercida pelos 3 grupos, o módulo da aceleração que atua sobre o recipiente é igual a, letra A, 2,9 metros por segundo ao quadrado, letra B, 2,4 metros por segundo ao quadrado, letra C, 1,5 metros por segundo ao quadrado, letra D, 1,3 metros por segundo ao quadrado, ou letra E, 1 metro por segundo ao quadrado. Muito bem, então, vamos resolver aqui a questão 2. Olha, você notou que no enunciado, o carrinho aqui, ele está sendo puxado por 3 forças diferentes. Antes de calcular a aceleração, a gente precisa calcular a força resultante. Não dá para calcular a aceleração com 3 forças sendo aplicadas em um corpo. A gente primeiro precisa reduzir essas 3 a uma só. Primeiro a gente vai reduzir as 2 que estão na horizontal. Essa que está na vertical a gente vai deixar para depois. Então note, para a direita tem uma força de 160 newtons, e para a esquerda tem uma força de 40 newtons. Você lembra como a gente calcula a resultante de forças que apontam para direções opostas? Isso mesmo, fazendo a subtração de uma pela outra. Então vai ser 160 menos 40. No caso, sobra 120 newtons. Daí a gente reduz essas 2 forças a uma força só de 120 newtons. Mas para onde que ela vai apontar? Novamente você pode se lembrar. Ela vai apontar para onde a força maior antes apontava, no caso 160. Então essa força de 120 newtons vai apontar para a direita também. Mas ainda falta a força que aponta para baixo, que segundo o enunciado vale 90 newtons. Agora note que as 2 forças estão perpendiculares, ou seja, estão a 90 graus uma da outra. Para calcular a resultante de forças assim, a gente faz então uma soma pitagórica. Olha aqui, a força resultante, então, é a raiz quadrada da soma dos catetos desse triângulo retângulo aqui. Trocando quem a gente sabe, F1 vale 120, F2 vale 90, tem que elevar os 2 ao quadrado e somar. Essa soma vai dar 22.500. E tirando essa raiz, a força resultante, então, vale 150 newtons. Mas a questão ainda não acabou. Ele quer saber de nós a aceleração. Agora que a gente tem a força resultante e também tem a massa que foi dada no enunciado, calcular a aceleração é fichinha. Vamos usar a segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração.
A força resultante vale 150, como acabamos de calcular. A massa é 100 kg, como vimos no enunciado, e queremos calcular o ar. Divido por 100 os dois lados da equação e aí nós temos a resposta, em que A vale 1,5 metros por segundo ao quadrado. Questão 3. Um carrinho de 3,5 kg se desloca a uma velocidade constante de 6 metros por segundo. Qual deve ser a força mínima aplicada para que o mesmo consiga parar totalmente em 2 segundos? Letra A, 3 newtons. Letra B, 5,5 newtons. Letra C, 8,5 newtons. Letra D, 10,5 newtons. Ou letra E, 12 newtons. Muito bem, para resolver aqui a questão 3, vamos utilizar a seguinte estratégia. Vamos primeiro separar os dados e ver o que está faltando. Bem, ele falou para a gente no enunciado que a massa do carrinho mede 3,5 kg. O enunciado também falou que o carrinho vem se deslocando com uma velocidade constante de 6 metros por segundo. E ele quer saber qual é a força para parar em 2 segundos. Você notou aqui que ele deu a velocidade inicial do problema? A velocidade com que o carrinho ele vem? Isso aqui já é uma dica muito boa. Então daqui, ó, primeiro vamos entender o seguinte, o comando da questão solicita a força mínima, ou seja, a gente precisa calcular o valor de F. Mas tem um segundo problema, que para calcular a força tem que ter aceleração, e não foi dado na questão. Não tem problema, com os dados que tem aqui, a gente consegue calcular a aceleração. Então vamos fazer isso. Como? Bem, já que eu tenho velocidade inicial, tenho velocidade final e tenho tempo e quero calcular a aceleração, eu posso usar a função horária da velocidade para isso. Olha ela aqui. V é igual a VO menos AT. O menos é porque o corpo vai desacelerar. Se ele estivesse acelerando, aqui seria um mais. Então, trocando, ó, a velocidade final vai ser 0, já que ele vai parar o carrinho, né? Se ele vai parar totalmente, a velocidade final tem que ser 0. A inicial com que ele vem se deslocando é 6, isso foi dado no enunciado. E eu quero calcular a aceleração que multiplica o tempo, que é 2 segundos. Aí nós temos a conta e temos que a aceleração, então, vale 3 metros por segundo ao quadrado. Uma vez sabendo a aceleração e uma vez sabendo a massa do carrinho, nós podemos calcular a força com a equação, a segunda lei de Newton. Então, trocando, ó, a massa vale 3,5, a aceleração vale 3, multiplicando um pelo outro, nós temos que a força necessária para parar o carrinho em 2 segundos é de 10,5 newtons. Questão 4. Sobre a superfície da Terra, onde G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, um astronauta apresenta peso igual a 700 newtons. Em uma expedição à Lua, onde G vale 1,6 metro por segundo ao quadrado, a massa desse astronauta será igual a, letra A, 70 kg e ele pesará 112 newtons. Letra B, 70 kg e ele pesará 700 newtons. Letra C, 112 kg e ele pesará 112 newtons. Letra D, 112 kg e ele pesará 700 newtons. Ou letra E, 700 kg e ele pesará 112 newtons. Para resolver essa questão, pessoal, vamos primeiro calcular a massa do astronauta, que é uma das coisas solicitadas aí pelas letras, né? Então, para calcular a massa, o que eu faço? Uso novamente a segunda lei de Newton, só que dessa vez P igual a mg, porque ele me deu o peso do astronauta na Terra, que vale 700 newtons. A gravidade quase sempre vai valer 10 e eu quero calcular o valor de m. Dividindo por 10 dos dois lados, nós temos então que a massa do astronauta é de 70 quilos. Ele também quer saber qual seria o peso dele na Lua. Aqui vale a pena lembrar, tá? Lembra que a massa ela é invariável. Ela não muda. Então o astronauta tem 70 quilos aqui na Terra e na Lua em qualquer outro lugar. Mas o peso ele muda porque ele está de acordo com a gravidade. Então vamos ver quanto vale o peso dele na Lua? Novamente aplicando a equação, P igual a mg. A massa do astronauta vale 70 e a gravidade na Lua vale 1,6, bem menor que aqui da Terra. Multiplicando pelo outro, nós temos então que o peso do astronauta na Lua é de 112 newtons. E essa foi a nossa aula de hoje. A partir da próxima aula, nós vamos explorar um novo conceito da física muito interessante, o de energia. Bons estudos e até a próxima!